Boa tarde a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre. E hoje nós vamos abordar o fato da semana. O fato da semana foi o impeachment autorizado pela Câmara dos Deputados, né, certamente representando os anseios da população brasileira, né, que vai, evidentemente, investigar a fundo, né, a presidente Dilma. E para falar sobre isso, né, nós trouxemos aqui diversos profissionais, pessoas das mais variadas áreas, né? Nós vamos ter aqui a visão jornalística, representada pelo nosso amigo Fernando Correia, né? Temos aqui a visão jurídica do Dr. José Vieira e temos a visão da academia, o cientista político, né? Rócio Barreto, né? Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Raimundo. Aliás, todo mundo elegante, né? Só eu que não estou de terno, né? Tá todo mundo aí, né? Todo alinhado. Está elegante, né? Tá certo. Mas, Rócio, vamos começar com você. Em um minuto, o que aconteceu domingo? O que significou aquilo? Olha, domingo a gente viu os deputados se expressando, grande parte fazendo um show midiático, dizendo que estava votando pela mãe, pelo filho, mas eu não vi nenhum falar que estava votando ali para que a Dilma saísse por conta das pedaladas fiscais e por conta dos decretos, o que realmente foi o processo de impeachment. O que foi o motivo mesmo. O motivo, né, que motivou a ter esse impeachment. Não vi se referir a isso. Então, a gente vê como nossa representação está mal. E quando a gente vê a representação mal, Raimundo, a gente não percebe só os que estão ali representando. As pessoas que elegeram aqueles representantes, elas estão mal, sem saber escolher seus representantes, sem condições de fazer isso de uma forma, digamos assim, ética. Porque com os representantes que nós temos hoje, fica difícil a gente pleitear políticas públicas que atendam de forma mais geral a população. O que a gente vê ali são pessoas fazendo políticas públicas que atendam somente a interesses de pequenos grupos. Entendi. Isso a gente tem que acabar. Doutor Vieira, o que o senhor acha que vai acontecer agora? Que foi o processo para o Senado, né? E aí? Domingo foi um dia histórico, diferentemente de 92. Porque o embate agora domingo, próximo passado, foi diferente porque tinha mais defensores da Dilma. Fato que não ocorreu com o Collor de Mello lá em 92. Lá em 92. Né? Era quase, com o Collor era quase unanimidade. Por que isso? Porque quando isso o PT estava em peso naquela época. A situação ocorre por quê? Quando contra o PT, ou quando eles metem a mão nos cofres da nação, para eles tudo é natural. A Dilma não está isenta de tudo, o Lula é um santo, de forma... Primeiro, eles partem daí. Mas vamos lá na questão entre a Câmara e o Senado. Esse caminho da Câmara para o Senado vai ser mais fácil, até... na minha visão jurídica e política, vai ser mais fácil até a comissão. O processo... A comissão deve autorizar, né? Isso tranquilamente, a comissão vai aceitar o processo. Vão ter uma certa dificuldade na votação, mas na comissão... São Senado, 41 votos necessários. São 41. E parece que já tem 43, 44. Mas já tem alguns desses... Não necessariamente 41. Desses 40. A maioria simples. Se tiver 70 na casa, justo. 36 já... Só que desses que já declararam a favor do impeachment da Dilma no Senado, alguns já estão entrando com uma tese, que, salvo engano, parece-me que ontem foi protocolizada uma emenda constitucional questionando a tese de novas eleições. Então, o que vai ocorrer? Vai passar tranquilamente na Câmara, na comissão do Senado. Agora, o caminho da comissão até o plenário, aí vai ser outra história. E essa é a questão, essa é a minha visão política, a minha visão jurídica dessa questão. Perfeito. Certo. Fernando, o que você pode nos dizer
O que fica, né, de legado da presença do povo nas ruas? Pois é, o impeachment, para a gente conseguir chegar a esse patamar de mobilização dentro do próprio Congresso, a mobilização por parte da população, ele foi fundamental para que tudo isso acabasse acontecendo. Quer dizer, que fosse votado o impeachment lá na Câmara, que ele fosse aprovado, porque o Congresso, os congressistas, eles têm uma preocupação com a mobilização popular. Então, a pressão popular foi fundamental para que fosse aprovado. Isso aconteceu agora e aconteceu naquela época do Collor, como foi colocado, que havia uma maioria esmagadora da população, principalmente a população jovem, pedindo o afastamento naquela época. E agora, setores mesclados, né, da sociedade pedindo o afastamento da presidente. Isso daí foi fundamental para que o impeachment fosse emplacado, fosse aprovado, né? Na minha opinião. Eu também tenho minha visão. Primeiro, eu acho que aquele impeachment só aconteceu porque você foi para a rua. Aliás, no programa anterior eu recebi aqui o pessoal do bloco do impeachment e o Ricardo Noronha com o MLB, né? E destaquei aqui a importância da população estar nas ruas. E aí as pessoas colocam como se fosse um crime. E tal, o deputado fica olhando o que o povo está querendo, fica com medo das manifestações. Não, o deputado não tem medo de manifestação, não. O que o deputado tem é compreensão de que aquele mandato não é dele. Aquele mandato é da pessoa que está lá na rua. Sim. É do eleitor. E se o eleitor diz que quer isso, o deputado está lá representando ele, né? Mas eu queria lhe dizer também que eu acho que foi um momento histórico para o Brasil. Ou seja, dentro da legalidade, respeitando-se todas as regras, né? Inclusive com, no meu entendimento, né, uma intervenção indevida, né, do Supremo Tribunal Federal, que se miscuiu em bobagem, dizer como é que é rito, aquilo tudo, né? Mas tudo bem, passou. Aí nós fomos para a votação. A votação esmagadora pela abertura do processo de impeachment, né? E eu vi ali também algumas pessoas se valendo da hipocrisia, né? Eu fiquei observando, tinha pessoas, Rossi, que chegavam e diziam assim, eu voto não, quer dizer, não ao impeachment, pela democracia. Aí eu fui olhar, são as mesmas pessoas que nunca foram democratas. São aquelas pessoas que dizem que lutaram pela democracia em 64, mas na verdade eles não estavam lutando pela democracia. Eles queriam trocar o ditador de plantão, tirar o militar e botar a ditadura do proletariado, né? Quer dizer, então é uma hipocrisia, né? Depois eu vi também outros, né, falando que o Eduardo Cunha não tinha legitimidade para estar lá presidindo, porque está na Lava Jato. Eu até acho que o Eduardo Cunha tem que responder mesmo pelos processos dele. Mas aqui entre nós, pessoal, a Dilma está na Lava Jato. O ex-presidente Lula está na Lava Jato também. Aliás, é bom explicar. A Dilma ainda não foi processada porque está ainda sob o manto protetor do cargo de presidente da República. Porque, para quem não se lembra, ela foi citada como uma das pessoas que está tentando obstruir a justiça. O ministro da Educação, que é quase analfabeto, o Mercadante chama até hoje a advogado de advogado, né? Quer dizer, o cabo é muito ruim, né? Também está citado. O Jacques Wagner também está citado na Lava Jato. Então, essa história de dizer, entendeu, que o Eduardo Cunha não pode presidir uma sessão, entendeu, para poder julgar a Dilma, olha, eu tenho a impressão que perto, né, das acusações que pairam sobre a Dilma e toda essa quadrilha que está aí, o Eduardo Cunha talvez seja trombadinha, hein? E outra coisa, o que dizer do Renan? O Renan agora é que vai presidir, né? É o que está lá na frente do Senado, tudo bem que depois vai ser o presidente
do Senado, Lewandowski, né? Que está até muito cooperativo, né? Mas tão no processo. comprometido quanto o Eduardo Cunha. Pois é, entendeu? Sobre ele também paira uma série de acusações. A presidente cometeu o crime de responsabilidade ou não? Ó, de forma jurídica, ela contratou diversos juristas respeitados, os quais disseram que ela não cometeu. Os juristas da oposição dizem que ela cometeu por conta, não foi nem devido a ela ter feito os decretos, ter editado os decretos sem números e ter dado as pedaladas, mas em si pelo valor. Porque o que as pessoas costumam falar é que antigamente dava as pedaladas, mas a pessoa fazia pedalada para pagar a folha de pagamento de servidor. No mês seguinte ela cobria. As pedaladas da Dilma, que foi justificada aqui, corresponde a mais ou menos 100 bilhões, coisas que nunca se viu. Bem, eu quero dizer a você que eu me sinto de alma lavada, porque antes de começarem as manifestações, eu já denunciava que o PT, infelizmente, deixou de ser um partido político a serviço do país para se tornar uma organização criminosa. Já denunciava as falcatruas, as safadezas, né, do Lula e essa turma toda. E desde quando começou-se a organizar, né, as manifestações, eu estava lá desde o primeiro momento, acompanhando, inclusive nas ruas, né? Aliás, domingo passado eu até fui convidado para ir para a Câmara, né, a parte interna, mas agradeci, mas preferi ficar ali do lado de fora. Por quê? Porque é ali que a voz da rua ecoa, é ali que a população pode falar diretamente com o seu representante, né? Então eu me sinto com, sabe aquele sentimento de dever cumprido? Sim. É como eu me sinto, entendeu? E eu acho que o Brasil só tem a ganhar, porque afinal de contas nós estamos desmantelando essa quadrilha que está saqueando os cofres públicos. E pior, que teve a ousadia de roubar o sonho de uma política decente. Mas agora está sendo reconstruído esse país. O Tribuna Livre volta já já. Estamos de volta com o Tribuna Livre e agora vamos continuar falando de legalidade, vamos continuar falando de direito, né? E estamos recebendo aqui o nosso presidente da subseção de Taguatinga, Dr. Laírson Rodrigues Bueno, mais conhecido como Bueno, né? O nome artístico é Bueno, né? Seja muito bem-vindo, viu, Bueno? É um prazer enorme recebê-lo aqui no Tribuna Livre, viu? Obrigado, Raimundo. É uma satisfação enorme estar aqui no Tribuna Livre, né? Para a gente esclarecer alguns pontos do nosso trabalho em Taguatinga, né? E da questão da legalidade nesse momento conturbado do país, né? É verdade. Vamos então começando pelas ações que a OAB, as principais, né? Porque são inúmeras ações que vocês estão fazendo lá em Taguatinga, mas eu sei que tem uma contra o racismo, né? Que vocês estão desenvolvendo. Como é que é essa ação? Então, nós começamos agora em 1º de janeiro, quando tomamos posse, né? E estamos levando lá com a ajuda do Dr. Juliano Costa Couto uma avalanche de cursos e palestras. E constituímos lá, Raimundo, numa expectativa diferente, 51 comissões para trabalhar. 51? Exato. Então, é um trabalho super democrático, porque atende toda a comunidade jurídica. E também a sociedade, porque vai ao encontro das necessidades da sociedade de Taguatinga, Vicente Então, são Pires. palestras que são realizadas nas escolas por advogados. Não, são 2 tipos de palestras que nós temos. Tem palestras e cursos no auditório para a qualificação dos advogados, em especial os jovens advogados, as mulheres advogadas, e também os advogados mais idosos. E temos também projetos como o AB Vai à Escola e Papo Cidadão, que dão palestra nas escolas. Eu acho que isso é muito importante. Eu vou lhe dizer uma coisa, viu, Bueno? Primeiro, parabenizar o AB por esse trabalho, né? Segundo, é o momento que o ser humano mais se aproxima da besta, é o momento desse racismo, porque é inconcebível. Não dá, entendeu? Nem por exercício, né, de contraditório, não dá para pensar que em pleno século XXI as pessoas ainda achem
que alguém, em função de ter uma pele branca ou negra, seja diferente. Quer dizer, realmente a suprema burrice, né? Mas agora vamos entrar, então, né? Porque se a gente tiver que falar aqui todas as ações da OAB, a gente vai passar a tarde inteira, né? Exato. Mas vamos falar da situação de hoje. Muita gente não compreende, né? Mas o advogado, né, ele tem uma função que não é apenas de regulação, né, entre ele e o seu cliente. O advogado, até por força constitucional, ele é um defensor do Estado Democrático de Direito. Correto. Né? Quer dizer, a função dele se confunde com a pessoa, né? Então, por isso que os advogados se metem em tudo, né? Inclusive nessa questão, né? E como é que você, Bueno, um advogado já com bastante experiência, né? Como é que você vê esse momento político-jurídico que nós estamos vivendo? Então, eu vejo com bastante cuidado, bastante apreensão, voltando só um pouco, quando eu falava da criação das 51 comissões, é uma forma democrática de eu levar para dentro da subseção, através de 30 membros em cada comissão, cerca de 1.600, 1.700 advogados, para a gente errar menos. É verdade. E na questão de compartilhar o erro, né? Exato, porque fica mais difícil de errar, né? É verdade. Um ou 1.700, né? Então, a gente faz isso. E na questão política, eu vejo essa situação com muito cuidado. Outro dia me perguntaram, e aí, você é a favor do impeachment ou contra? Eu falei, eu sou a favor do impeachment como pessoa física. Mas como presidente da subseção, como eu não tive uma avaliação do meu conselho da subseção, eu não posso expressar essa minha opinião, porque eu tenho colegas também que são contrários. E colegas que trabalham muito, nos ajudam muito e merecem... Faz parte da dialética, né? Exato, direito, o nosso respeito. Mas isso não significa murismo, mas sim equilíbrio e bom senso. Por quê? Porque eu particularmente sou a favor. Mas eu entendo que quando a OAB do Rio de Janeiro, por exemplo, se posiciona contra algumas coisas da Justiça Federal do Paraná, ainda que eu não quisesse, eu sou obrigado a reconhecer que assiste razão aos colegas do Rio de Janeiro em algumas questões que eles levantam. Porque eu que sou advogado criminalista, outros advogados criminalistas, a gente sabe do respeito que o advogado criminalista tem a necessidade de ter do juiz para atender bem seu cliente, da necessidade que nós temos de prerrogativas. Claro. E às vezes as pessoas confundem prerrogativa com privilégio, e não é. A prerrogativa é para a gente poder exercer bem o nosso munus público, né? E a prerrogativa, na verdade, tem um destinatário maior que ultrapassa a figura do advogado. É o cliente, é a sociedade. Exato. Né? Quer dizer, é um direito, é uma garantia que se dá à sociedade e que o advogado apenas instrumentaliza. Né? Com relação a essa questão do momento político, né? Eu acho que é importante... A Lava Jato é importantíssima, ela está ajudando o país. Né? Evidentemente que a gente sabe, até pelo fato de quase inédito, né? É uma coisa que está começando praticamente, né? Existem pecadilhos, né? Alguns erros talvez tenham sido cometidos, eu até acredito que alguns foram cometidos mesmo, né? E que não podem ser cometidos sob pena de comprometimento do resultado final, né? Como, por exemplo, a questão das prerrogativas, né, que os advogados têm, né? No nosso caso, nós advogados temos, né, para poder exercer o nosso munus. Agora, tem a questão da delação premiada, que é um instituto que está sendo usado de uns tempos para cá no Brasil, que já é muito usado nos Estados Unidos há muito tempo, né? E em outros lugares também. Mas se questiona muito também se a delação premiada deveria ter valor quando o sujeito está preso. Eu não sei se você viu, que parece que tem até uns parlamentares apresentando um projeto nesse sentido, né? E aí tem vozes contrárias e vozes favoráveis, né? Tem pessoas que dizem o seguinte, olha, se o sujeito não estiver preso, ele não tem estímulo nenhum para fazer a delação premiada. Se ele estiver solto, entendeu? Esperando 50 anos transitar em julgado a sentença, ele já sabe que vai morrer antes de cumprir a pena, né?
Então, eu acho que essa discussão é que precisa ser colocada. A delação premiada, nós temos as garantias de que ela se torna realmente uma prova em conteste ou não? Eu acho que a delação premiada pode dar essa garantia através do cruzamento de delações e de informações, né? Mas, permitindo um pouco uma brincadeira, eu que advoguei em Mato Grosso do Sul e São Paulo, antigamente tinha a figura do alcaguete, né? Que a gente reduziu para caguete. Né? Que na realidade é uma delação que não era premiada, era espancada, né? Espancada, quando o pessoal descobria, né? E eu acho que a delação premiada, apesar de entender o questionamento de ser feito no momento que o réu está lá sujeito à prisão, fragilizado, né? Até brincam que um dos presos aqui de Brasília, quando entrou no avião, falou: cadê os procuradores para me fazer a delação premiada? Né? Mas, não estou gostando do voo. Já queria saber do procurador mais do que do piloto, né? Então, mas assim, o que acontece? Essa delação premiada tem que ser feita enquanto está no cárcere mesmo, porque se a pessoa estiver solta, ela vai pensar muitas vezes para fazer essa delação, porque ela vai pensar na punição, na retaliação que ela vai sofrer daquela pessoa que ele delatar. Diz que o passarinho só canta na gaiola? Verdade. Diz que é a natureza. Mas, doutor Bueno, olha, infelizmente nosso tempo é muito curto. Eu queria lhe fazer um desafio. E aí me proponho, né, a estar junto, né, com a Câmara Legislativa. Vamos fazer um debate maior sobre essa questão da delação premiada, vamos chamar magistrados, vamos chamar procuradores, advogados, né, criminalistas e a sociedade de modo geral, para ver como ela está percebendo esse instituto que se incorporou, veio para ficar, e ver como é que a gente poderia contribuir com a sociedade jogando mais luz sobre esse debate. Ok, de acordo. Vamos fazer isso. Desafio aceito? Aceito. Então nós vamos fazer isso. Mas olha, lhe agradeço muito, entendeu, o senhor ter vindo aqui encontrar um tempinho, né, na sua agenda para estar aqui conosco no Tribuna Livre, né? E o nosso programa, o nome já diz, Tribuna Livre, está à disposição. Principalmente está à disposição da minha classe, né? Como eu sou advogado com muito orgulho. Tá certo? Aliás, eu sou até lá da sua subseção, viu? Exato. Então, está sempre à disposição, viu? E eu quero aproveitar para trazer um abraço para você da doutora Conceição, doutor Leandro Nardi, que também nos ajudaram muito lá na nossa campanha, na subseção. Então, muito obrigado em nome deles também. Então, vou mandar um abraço para o Leandro, para você não, Conceição, para você mandar um beijo, ó. Um beijo para você. E um abraço para o Juliano, viu, que está com mais cabelo branco do que eu. E o Tribuna ali volta já já. Estamos de volta com o Tribuna Livre e agora vamos encerrar falando um pouquinho também sobre futebol, né? E para falar sobre futebol, apesar de não entender muito, nós temos aqui o Alan, né? E meu amigo Everson, professor Everson. Poxa, então, olha, obrigado. Você realmente é o gazeteiro, né? Ele é o conhecido, né, como gazeteiro. Sejam muito bem-vindos, viu? Boa tarde a todos os telespectadores aí do Tá bom, já fez o Livre discurso. Brasília. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre os campeonatos estaduais, né? Everson, times de pequeno investimento estão aí decidindo, né? Audax. Quem é Audax? Parece assim nome de remédio, né? É o time do Vampeta, né? É verdade, o Grêmio Osasco do Vampeta, né? Do Fernando Diniz e de tanta gente, né? Fernando Diniz, cabeção, né? Exatamente, jogador que jogou no sabe, Fluminense. Psicólogo Isso. Fernando Diniz, ele é psicólogo. Né? Por isso que ele Concluiu a conseguiu, carreira né? de jogador de futebol, foi estudar psicologia, implantou teorias de motivação, de tática e conseguiu fazer realmente essa grande sensação do futebol brasileiro no primeiro semestre, que é o Audax, que goleou o São Paulo, que eliminou o Corinthians nos pênaltis e que faz com muito merecimento a final do Campeonato E Paulista. deixa eu lhe dizer, eu assisti integralmente Corinthians e Audax. E eu vi ali dois times com definições táticas muito claras, né?
E a novidade é o Audax, né? É verdade. É verdade. É um time que marca sob pressão na saída de bola e não dá espaço para o time adversário jogar. Quando marcado, ainda não consegue o resultado, né? Porque ele erra muito na saída, porque ele tenta sair, mas pelo menos ele tem o mérito de tentar. Sair sem dar chutão. Sem dar chutão. Exatamente, ficar trocando passes para tentar envolver o adversário e criar a oportunidade de gol. E ele pratica algo que também a gente fala muito no futebol atual, que os times tentam chegar muito dentro da área e não arriscam de fora da área. Exatamente. Os dois gols Os contra dois o Corinthians foram 2 golaços de fora da área, né? E então eu acho que a grande novidade no futebol brasileiro hoje é o Audax. É o Audax. Exatamente. Sim. Sim, é um time que troca de posições, que faz movimentações, que não tem quem guarde posições específicas. Praticamente quem é da defesa também ataca, quem é do ataque também defende. Daqui a pouco alguém vai dizer que é um futebol total, né? Na verdade, me lembrou muito, porque Tem muitos eu vi, elementos do futebol total holandês. eu vi o futebol holandês, né? E no início eu achava que era uma grande pelada, depois é que eu consegui compreender, né, como Ver é a que foi aquele organização, negócio, a seriedade do estilo Então o do que se jogo, faz né? hoje já veio daquela época, as pessoas não enxergavam isso, né? Exatamente. E o Santos que se cuide, porque realmente se não se preservar muito bem, corre o risco de perder o título paulista. Pode como pesar Então, a camisa, final né? paulista, Audax e Santos. né? Final lá do Rio Grande do Sul, o Grêmio parece que tirou Ficou férias, fora. né? Tá de férias, Juventude, a grande surpresa desse ano Juventude é lá. a grande surpresa. E o Uniclinic, quer dizer que Lá tem no até Ceará. hospital lá no Ceará? O hospital tá disputando na a final, né? O hospital tá na final. O Uniclinic vai disputar lá com o Fortaleza, deixou o velho Ceará, vovô, né? o O Ceará vovô. de fora. Então, e aí nós temos outros campeonatos também, Brasil afora, que A Anápolis você veja desbancou pequenos. o Vila Nova, né? Vai fazer a final Quem? contra o Anápolis Anápolis em em Goiás. Goiás. Aqui do lado, Exatamente. rapaz, realmente o Anápolis e Goiás decidindo o título goiano. Se o Goiás também que se cuide, né? O Anápolis vem muito bem e se o Goiás facilitar, pode de repente tirar Nós o temos título um goiano. brasiliense lá se destacando, né? Que é o Michel Platini lá no Anápolis, né? É verdade. E me digo, todo mundo agora querendo ser campeão regional. Mas já tem um campeão no Brasil, né? Não é para me gabar, não. Vou deixar que vocês falem. Com todo merecimento, o Fluminense foi campeão da Copa da Primeira Liga em cima Histórico, do é o Atlético primeiro Paranaense. campeão. Vem De cá, uma competição deixa eu fazer só uma independente. pergunta. Isso é pra puxar Não, saco? e- né? não, Não, é para para aí, registrar não. o primeiro campeão independente do futebol brasileiro. E olhe bem, Vingou essa liga? um campeonato que tinha Internacional, Grêmio, Cruzeiro, Atlético, aí time pequeno, Flamengo, Não. Criciúma, Na verdade, essas coisas, não é isso? Raimundo, é o seguinte. Hein? A Liga perdeu muito pelo Flamengo não estar na final, né? Continua você, Everson. A Liga foi tão um sucesso que está despertando agora um mimimi da Federação do Futebol do Rio, que quer dizer que Botafogo e Vasco, finalistas do Campeonato Carioca, vão ser os representantes da próxima edição da Copa da Primeira Liga. Aí a Copa da Primeira Liga diz o seguinte: quem determina quem vai ser os representantes da competição são os clubes fundadores. E Então, Flamengo principalmente Fluminense. o campeão. Exatamente. Ah, Tem quer que dizer, ter o cadeira cativa na campeão- segunda edição. Quem é mesmo campeão? Quem foi? Eu não sei, não lembro. Não teve? Não lembra? Não Não, lembra. não. Em cima, o Everson, Fluminense de você que é futebol- bem informado. A Nação Tricolor comemorou o título da Copa da Primeira Liga. Em cima do Furacão. O Furacão do volante planaltinense Jadson. Vem cá, o que seu acabou salário ficando tá maior que o meu campeonato. aqui? Nunca, jamais, em tempo algum. Ah. Mas temos que dar crédito a quem merece crédito. O É Fluminense porque o aqui campeão. tem que haver uma imparcialidade, né? A gente tem que... Né? Tá bom, totalmente imparcial vocês Entendeu? dois. E aí não tem jeito, né? Mas agora, deixa eu dizer uma coisa, porque o nosso tempo é muito curto. Verdade. Depois você puxou muito o saco aí, eu gostei. isso, rapaz, Você é jornalismo. um irmão, entendeu? Um irmão mais velho, mas é um irmão, né? Eu quero dizer às minhas amigas, né, lá do TST, não esqueci de vocês não, né? Então eu quero mandar um abraço para Margarida, para Terezinha e para a turma de taquigrafia, né, lá do TST. Mas também eu quero mandar um abraço para o Pedro, o William, a Ingrid do Arapuanga, as crianças, né? São garotinhos lá, né? E anunciar também o lançamento do livro, aliás, do CD Profetizarei, do cantor católico Francimar Costa. Vai acontecer neste sábado, né, às 19 horas, no auditório da Fageso, né? E eu quero agradecer a você, telespectador da TV Brasília, né, que sempre prestigia o nosso Tribuna Livre, né, com sua audiência, com sua paciência. E se Deus quiser, sábado que vem, nós estaremos de volta. Aí a gente já vai poder comentar, né, o primeiro jogo das finais dos campeonatos, né, estaduais. Mas lembrando sempre que o primeiro campeão do Brasil já saiu. O nome dele é Fluminense. Até sábado.